hoje eu tenho aqui uma história muito interessante. Trouxe um convidado mais do que especial que tem aqui. Ele transformou desafios e oportunidades em um mercado super regulado, em um mercado super complexo. E se você está começando a empreender, se você pensa em empreender, já fica com a gente que esse rapaz aqui vai ser uma inspiração para nós. Mas antes disso, esse episódio é um oferecimento CXBR Capital, um hub de soluções financeiras muito além dos produtos convencionais. O NK Wealth, assessoria patrimonial e financeira sob medida. Networkers, o ambiente para negócios com leveza e impacto. Eles promovem eventos fantásticos de networking. The Black Tie, seu espaço exclusivo para conexões de alto nível. E Royal Partner Câmbio, eles transformam o seu câmbio em segurança para os seus negócios. Luiz Marques, seja muito bem-vindo, é uma honra, um prazer enorme te receber aqui no nosso podcast. Que bacana, muito bom. E aí eu queria, já para a gente começar aqui sem enrolar muito a nossa audiência, já saber de você, ouvir um pouco quem que é o Luiz fora do mercado. Já se apresenta aí, fica à vontade. Boa. Bom, primeiramente, obrigado, prazer estar aqui, você é um amigo, parceiro, para mim é uma honra estar aqui, um prazer enorme. Bom, Luiz Marques, fora do mercado, é o pai da Raíssa, de 7 anos, esposo da Rúbia. Sou um baterista experimental, gosto muito de música. Você é baterista? Rock. Essa eu não sabia, é novidade para mim, hein? Baterista autodidata, dou minhas batucadas por aí. Tem uma banda de hardcore, a gente faz um som. É minha terapia, é meu refúgio. Cara ligado à família, gosta de viajar, gosta de estar próximo dos amigos. Uma pessoa simples aí, tranquila, digamos. Legal, muito bom. E aí, falando então da Royal Partner, conta um pouquinho pra gente que serviços vocês fazem, como é que funciona o negócio de vocês. Já aproveita, faz uma propagandinha para quem está começando a assistir a gente aí. Show. Bom, a Royal Partner Câmbio é um hub de negócios de câmbio, né? Então, o nosso foco é distribuir os produtos de câmbio do mercado financeiro para o cliente final. Né? Em especial, a gente gosta de identificar dores que os clientes tenham nas suas operações internacionais, podem ser empresas ou pessoas físicas. Identificando essas dores, a gente coloca à disposição desse cliente um produto de determinada instituição financeira que atua no segmento de câmbio. A gente faz toda a interlocução, toda a intermediação desse processo para entregar a solução final para o cliente. Então, o cliente encontra na Royal uma solução completa de ponta a ponta para suas operações de câmbio, né? A gente tem bastante expertise em resolver operações complexas, operações que são consideradas de alto risco. É uma marca do nosso escritório e que nos traz orgulho, mas mais do que isso, a gente tem uma proximidade muito grande com os clientes. Então, a gente consegue ter um relacionamento duradouro, a gente tem um índice grande de clientes que entram e permanecem na nossa carteira, um índice relevante. Então, essa é a nossa atuação, né? Somos registrados no Banco Central como correspondentes de câmbio, então temos esse registro, enfim, toda operação é regulada, normatizada, enfim, tudo de acordo com como manda o normatizador e o regulador do mercado. E esse é o trabalho que a gente faz aí há 7 anos. Muito bom. Há 7 anos que você empreende nesse negócio de sucesso, diga-se de passagem. E conta pra gente, como é que você foi cair nesse negócio? Então, o que você fazia antes? Você já empreendia? Você já tinha um negócio próprio ou não? Você trabalhava em algum lugar? Legal. Se você puder abrir, se você puder falar. Claro. Mas como começou essa ideia de trabalhar com câmbio? Sim. Eu fui gerente de banco durante muito tempo, passei por algumas instituições, né? Comecei no Banco Real, depois Santander, Itaú Personalité, Banco Original. O Banco Real entrega um pouco a idade, né? Entrega, exatamente. E de lá eu tinha algum contato com câmbio, mas muito esporádico, né? Quando algum cliente demandava alguma operação de câmbio específica, eu entrava em contato com a mesa de câmbio da instituição, ou indicava que o cliente se autoatendesse em determinada aba ali do Internet Banking e tal. Então era algo muito esporádico, né? Daí a minha esposa entrou numa corretora de câmbio. Ela também é uma ex-bancária, ela entrou na antiga Confidence, que virou Travelex. E ali eu comecei a entender um pouco mais da dinâmica de uma operação intensa de câmbio. Ela atuava numa mesa de turismo. E ali, conversando com ela e com os colegas de trabalho dela, eu vi que existia um modelo recém-constituído pelo Banco Central de correspondente de câmbio. Né? E aquilo me chamou a atenção, né?
porque não tinha uma barreira de entrada tão alta, não exigia uma estrutura física, não exigia uma regulação por parte do correspondente tão robusta naquele primeiro momento. Então eu falei, e é um negócio que meus amigos não viam, sabe? A galera que trabalhou comigo na época de banco, uma parte da galera virou assessor de investimentos de algum escritório vinculado à XP ou outra instituição, enfim. Uma outra galera seguiu carreira no banco e uma outra galera migrava de banco, de instituição para instituição, tal, que é um movimento que é natural nesse mercado, né? E eu não me atraía muito por nenhum desses três caminhos, assim. Eu não me via com cargo de executivo dentro do banco, nunca me chamou atenção, não me via numa casa de investimentos, eu fiz muito disso já no banco e tal. Então aquela oportunidade me acendeu um alerta, assim, falei, pô, tem algo diferente aqui, que eu acho que eu consigo executar e que o mercado não está vendo, né? Então esse foi o estopim, né? Então eu comecei com essa instituição, me tornando correspondente dela, com operações de câmbio turismo, e aí depois eu fui entendendo que existia um mercado muito maior, que era o mercado B2B, o mercado de comércio exterior, das empresas que importam, exportam. E daí eu fui entendendo o tamanho desse mercado e vi que era muito melhor do que a oportunidade que eu tinha vislumbrado, né? E esse foi o start, né? Começou pela minha esposa. Ela fala que ela é responsável pela fundação da empresa, que a ideia é dela, que eu roubei e tal. Mas tudo bem, ela pode ficar com os créditos, não tem problema algum. Mas foi daí que começou essa ideia de empreender com câmbio. Legal. E aí, voltando um pouquinho, você falou que vocês trabalham muito com operações de câmbio de alto risco. Sim. E aí eu queria entender o que é uma operação de alto risco. Eu não sou desse ramo de câmbio, acho que boa parte da audiência também não. Sim. Explica pra gente um pouco mais sobre isso. Legal. Operações de alto risco são operações... O câmbio por si só já é um produto de risco, né? Quando a gente fala de uma operação de câmbio, a gente está falando de um risco de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio, uma dissimulação de determinada operação. Então, o câmbio por si só já é um segmento sensível, né? O cara que trabalha com câmbio, ele tem que ter uma boa noção de compliance, ele tem que ter uma cultura de compliance, né? Para se aventurar nesse mercado, né? A margem para risco ela é limitada, né? Então, o câmbio por si só já é um produto que expõe o banco a risco de margem, a risco operacional, enfim. E quando a gente fala em operação de alto risco em câmbio, a gente está aumentando ainda mais essa escala, né? Provavelmente, se você é um cara que exporta ouro e você for numa instituição grande para fechar uma operação de câmbio, você vai ter barreiras ou até uma restrição para operar. Porque é um produto que tem problemas históricos na sua origem, se a origem ela é de fato verdadeira, é uma boa origem, não foi um produto que foi oriundo de um garimpo ilegal, enfim. Então, o banco ele não quer analisar aquele risco, porque vai demandar muito esforço para ele e talvez pouco retorno. Então, ele classifica aquela operação como alto risco e ele tira da prateleira dele de análise ou simplesmente coloca uma série de barreiras para que ela seja executada, né? Então, operações de alto risco são operações em que as instituições demandam muitos pontos de análise, desde a origem até o destino daquela operação, e que não tem fácil, o cliente não tem fácil adesão no banco tradicional, no mercado de balcão, digamos assim. E a gente gosta de olhar para essas operações, né? As operações que não são aprovadas, que não são pleiteadas pelos bancos grandes, elas ficam, entre aspas, à deriva, né? E é ali que a gente gosta de entrar e entender essa operação. Eu comecei com operações de alto risco por uma questão de estratégia, né? Eu não tinha uma carteira de clientes de câmbio, eu comecei do zero, então eu buscava no mercado aquilo que estava disponível, aquilo que os bancos não queriam olhar, através de parceiros, de indicadores, etc. Então começou dali, né? Foi uma estratégia inicial ali de prospecção. E a ideia era passar por esse caminho e depois entrar no mercado tradicional mais com menos risco, né? Só que não consegui sair dela, né? A gente gostou de resolver esses problemas, o mercado começou a entender que a gente olhava para isso, né? E acabou virando uma vertente, né? Uma característica nossa. A gente não faz só operações de alto risco, mas a gente gosta muito de olhar para elas, né? Então, o que são operações de alto risco? Operações de difícil rastreabilidade, operações com problemas, eventuais riscos na sua origem, seja do produto,
operações que envolvam países restritos ou sancionados. Então, por exemplo, o Brasil tem corrente de comércio com a Venezuela, com Cuba, com a Rússia, mas esses países são sancionados pela União Europeia, pela OFAC, por uma série de instituições internacionais que limitam a atuação dessas operações nos bancos tradicionais que não querem se expor a risco. Perfeito. Né? Então, esse é um resumo aí do que são operações complexas e de alto risco. Muito interessante. Então, o banco grande, ele quer o filé, na verdade, né? E aí, quando demanda um pouco mais de trabalho, um pouco mais de detalhamento, se aprofundar ali na informação, Sim. Aí é que vem a sua vocação, né? Encontrar Exato. essa análise, esses países, essa complexidade toda, né? Sim. O nosso papel é entender a operação, né? Fazer um pré-compliance dela ali, um belo filtro dela, fazer um KYC, um relatório de conheça o seu cliente, né? Entendendo o histórico daquele cara naquele mercado, e gerar confiança para que o banco possa validar esses dados. Claro, a decisão final é da instituição que a gente vai levar esse cadastro, que a gente vai disponibilizar para o cliente, né? A decisão final nunca é da Royal Partner Câmbio, né? Somos um escritório muito comercial, mas o nosso trabalho é não omitir, não ocultar, clarificar a operação para que o banco possa tomar a decisão, né? E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo a encontrar os pontos-chave, os pontos sensíveis, a orientar o cliente a antever alguns riscos, alguns questionamentos, né? Falar, olha, isso aqui pode acontecer, o compliance normalmente aponta isso, é importante que você tenha o registro ativo no COAF. Saber os caminhos, né? Para facilitar a vida do cliente. Exato, é importante que você faça esse reporte trimestral. Você tem posição de investimento lá fora, você precisa ter uma declaração de capitais brasileiros no exterior. Se você não tiver quem faça, a gente pode te orientar, né? Porque isso vai ser cobrado para você está aumentando sua posição de investimento lá fora, né? O banco é o menor dos problemas, né? O cliente pode ter um problema com a receita, um reporte por COAF, e aí vira uma coisa um pouco mais delicada. E você já dá toda essa consultoria para entender o que falta para esse cliente, para que ele possa resolver aquele problema. Exatamente. A gente busca antever esses riscos, né? Colocar na mesa para o cliente. Lógico, a decisão final é dele, mas a gente busca... e é algo que o mercado não faz, ou não faz com tanta ênfase, eu diria, né? Eu vejo que o mercado de câmbio, seja no mercado tradicional, nas corretoras, enfim, é muito by the book às vezes, né? E eu até entendo que a regulação é bem pesada, mas às vezes falta um pouco desse jogo de cintura, né? De sentar com o cliente e falar, olha, escuta, existem essas exigências, hoje o cenário é esse, mas amanhã, o seu volume aumentando, o cenário pode mudar, você vai entrar no filtro ali de análise da instituição e tal, dá algumas coordenadas para que ele se mantenha saudável ao longo do tempo, né? Legal. E você comentou que você pega essa operação, então, faz essa consultoria com o cliente para poder resolver esse problema, apara essas arestas e aí vai levar lá para o banco que vai executar a operação propriamente dito. Sim. Porque você é um correspondente bancário. Perfeito. Correspondente de câmbio. Então, qual que é a diferença para quem está nos assistindo aí entre um correspondente e uma casa de câmbio? Sim. Existem 3 figuras básicas, né? Você tem o banco de câmbio, ou o banco comercial, ou o banco múltiplo, que tem uma licença para operar no mercado de câmbio. Esse banco não tem limitador para operar volume financeiro. Ele pode fechar de $1 a $1 bilhão, enfim, desde que ele tenha caixa para isso, lógico. E você tem a figura das corretoras ou das DTVMs e das DTVMs, com licença de câmbio, que o Banco Central permite que elas operem até $500 mil por operação. Tá? Por sua vez, essa DTVM ela tem um cadastro num banco de câmbio, né? Ela tem uma conta corrente em moeda estrangeira, uma CCME no banco de câmbio, mas ela tem muita autonomia para tocar a operação, para fazer as análises. Enfim, ela tem uma política de risco registrada no Banco Central que ela tem que seguir, etc. O correspondente de câmbio, ou correspondente cambial, é muito parecido com a figura do assessor de investimentos no mercado da XP, no mercado que você domina. Então, ele é um distribuidor, ele é um agente comercial, ele é um originador de negócios, né? Então, ele está ali, existem mais de 5 mil registrados no Banco Central hoje, né? Então, a função dele é substituir a antiga casa de câmbio, né? Que você via nas ruas, né? Então, esse cara pode vender o câmbio turismo, que é o papel moeda, né? Ele pode ter uma loja física, blindada, com uma série de requisitos de segurança ali,
que o Banco Central pede e tal. Ele pode vender no shopping, ou ele pode simplesmente ser um cara autônomo, né, que utiliza a posição da corretora, a tesouraria da corretora, e ele origina os clientes para fechar as operações lá. Esse cara pode trabalhar com câmbio comercial, que são as operações de importação e exportação, com câmbio financeiro. Aí ele vai verificar a melhor veia que ele tem ali para seguir. Então é isso. Existem 3 ou 4 modelos de correspondente de câmbio, né, cada um com uma responsabilidade e tal. O mercado tem se profissionalizado muito, então já existe as certificações para câmbio, a BT1, a BT2, que são emitidas pela Abracan, né? Então é um mercado que vem se profissionalizando. Quem que é a Abracan? A Abracan é a Associação Brasileira de Câmbio. Ah, perfeito. Antiga Associação de Corretoras de Câmbio. Agora ela foi ampliada já há um bom tempo, é referência, a presidente é muito atuante, que é a Kelly. Assim, é uma instituição muito importante, né, para o nosso setor de câmbio, né? Então o mercado tem ido para esse caminho. E como eu disse lá no começo, o mercado de câmbio está cercado de riscos, né? Então é muito importante que o profissional tenha essa capacitação, tenha entendimento de todos os riscos possíveis, né? E para que ele possa caminhar e gerar negócio com segurança. Não dá para ser amador nesse mercado. Legal. E você contou um pouco lá da ideia, a sua esposa trouxe a ideia, né? Ela trabalhava com isso, aí você enxergou ali uma oportunidade. Mas conta pra gente um pouco mais desse começo. O que fez você dar esse primeiro passo, tirar essa ideia do papel Sim. e realmente falar, poxa, eu vou trabalhar com isso, eu vou aqui Sim. abrir um CNPJ e vou começar a empreender? Cara, assim, eu sempre... Eu venho de uma família bem simples, né? Então, comecei a trabalhar desde cedo, né? E eu tive a sorte, assim, de um dos meus primeiros empregos, trabalhar com cobrança, e eu tinha uma meta, uma comissão por performance ali mensal, né? E eu gostei daquilo, gostei daquela ideia, né? Falei, caramba, legal. Se eu entregar uma performance legal aqui, se eu atingir as metas e tal, eu tenho uma variável e aí depois de um tempo eu consegui encontrar o caminho, um roteiro para alcançar aquele objetivo, né? E eu já contava com aquela variável, né? Então, a ideia de não ter um teto de remuneração e de não depender de muita estrutura para isso me chamou a atenção logo do início, né? Eu precisava me qualificar, me capacitar, enfim, me dedicar, etc. Então, eu acho que eu sempre tive essa veia desde moleque, assim, desde o primeiro, segundo emprego ali. Quando eu entrei no banco, eu entrei numa área operacional, eu entrei numa área de cobrança do banco, né? Tá. Mas 2 anos depois eu já queria migrar para a área comercial. Eu já queria ir para uma área que eu tivesse uma variável, que eu pudesse conquistar meus objetivos pessoais, enfim. Então, acho que desde sempre eu tive esse perfil de querer um pouco mais. Para melhorar a qualidade de vida da minha família, etc. Para crescer pessoalmente, enfim. Então, acho que a dor nasceu ali e eu acho que essa característica nasceu ali, né? Eu acho que foi daí, cara. Assim, então, eu sempre tive algo paralelo ao banco. Então, eu estava no banco, mas eu comprava a caixinha de som na Galeria Pagé e vendia na faculdade. Vendia para a turma de teatro da faculdade, vendia para o pessoal Sempre do Grêmio. prendia. Então, assim, o pessoal na faculdade me conhecia como um muambeiro, né? Então, eu sempre tive algo paralelo. Eu sempre tive uma conta no marketplace que eu vendia alguma coisa, tal. Isso sempre me chamou a atenção. E eu lembro que quando eu trabalhava no banco, a expectativa era sempre fevereiro e outubro, que eram os meses em que entrava ali a variável, o bônus, tal, a PLR. E eu lembro que nessas épocas, assim, eu sempre pensava, putz, eu queria ter uma atividade que todo mês eu ganhasse meu bônus, o equivalente ao meu bônus. Então, acho que essa foi minha primeira meta, né? E eu não me via... Fui muito feliz no banco, tive gestores maravilhosos, tal, enfim. Claro, você tem desafios, não é fácil, era comercial de banco, mas foi muito abençoado. Mas eu acho que esse foi meu primeiro estopim, assim, né? E eu sabia que eu só ia conseguir aquilo empreendendo, tomando risco, né? Então, eu acho que dali nasceu, de todo esse processo, foi nascendo uma vontade de empreender ali, desde o início, assim, sabe? E em que momento teve essa virada de chave? Que você falou, agora tá na hora de eu sair do banco e abrir o meu CNPJ. Cara, eu tinha o objetivo de, junto com meus irmãos, dar uma casa para minha mãe, né? A gente morou sempre de aluguel e tal. E aí, quando eu consegui esse objetivo, de quitar o financiamento imobiliário da minha mãe, isso me deu uma certa segurança. Eu falei, putz, o primeiro objetivo de vida eu concluí. Agora eu posso pensar um pouco em mim. Posso, de repente, assumir um pouco mais de risco.
Então, concluí primeiro esse objetivo, que para mim era muito importante e tal. E ali eu senti uma segurança. Falei, agora é a hora. Né? Então, ali eu acho que foi o ponto de inflexão ali que me deu coragem, né, para largar entre aspas, uma carreira no banco, né, que eu tive êxito, né, fui promovido, ganhava campanha, sempre tive uma performance bacana. Mas eu acho que ali, quando esse ponto começou a se formar ali de segurança familiar e tal, eu falei, putz, acho que agora é a hora de arriscar, de tentar algo para mim. Né? Eu acho que essa foi a timeline, digamos. Muito bom. E aí quando você falou que hoje a Royal Partner é um hub de soluções de câmbio, né? Sim. Quando você começou, já tinha todas as soluções, você foi agregando serviços aos poucos. Conta pra gente como é que foi isso e quais as soluções todas que você tem hoje lá. Sim. Quando a gente começou, a gente fazia basicamente o câmbio pronto. O que é câmbio pronto? O câmbio pronto é aquela operação que o cliente liquida no curto prazo. Tá. D0, D1, D2. No mesmo dia, no dia seguinte ou daqui 2 dias. Né? Que compõe boa parte da nossa receita hoje. Continua sendo o carro-chefe. Então, eu chegava para o Leonardo, que estava operando lá do Banco Grande, com spread alto, com uma taxa de contrato de câmbio alta, eventualmente não sendo tão bem atendido, tendo demora para liquidar, não tendo processo tão claro das suas operações ali, se auto-atendendo bastante, trazia você para operar com a Royal Partner Câmbio, com uma taxa melhor, com atendimento melhor, e assim seguia. E a gente ainda faz muito disso. Um grande aquário para a gente ainda é o Banco Grande. Com o tempo, a gente foi abraçando mais o nosso cliente, fazendo o cross-sell ali da nossa carteira. Né? Então a gente faz todas as linhas de hedge cambial, trava, derivativo, câmbio futuro, NDF. Então a gente toda a proteção. Exato. Que ainda é um mito no Brasil, né? O pequeno e médio importador não faz hedge cambial, né? Não é abordado sobre esse assunto, né? Um espaço aí de oportunidade que a gente atua. Então você já tem empresas operando volumes significativos sem cobertura cambial e qualquer fator externo que impacta no câmbio ou macroeconômico, que a gente sabe que acontece, pode comprometer margem, etc. Então a gente faz isso. A gente faz todas as linhas de trade finance, que são as linhas de crédito voltadas para o comércio exterior. Então, ACC, ACF, NIMP, que é o financiamento à importação. A gente consegue distribuir para o nosso cliente essas linhas. A gente tem alguns parceiros que disponibilizam estruturas offshore. Então, se aquele cliente quer dar mais um passo para uma blindagem de patrimônio ou para uma blindagem do caixa da empresa, ou ele quer fazer um hedge natural, ele quer ter uma conta em dólar, que ele é exportador e importador, então ele tem os 2 fluxos de entrada e de saída de moeda estrangeira, ele quer se apropriar melhor disso, a gente consegue entregar soluções que funcionam para esse cara ter mais segurança e controle do caixa dele, né? E eu acho que tem mais coisa também, mas esse é o nosso... São os carros-chefes. Exatamente, são os pilares. E uma coisa que você comentou é que os grandes bancos ainda têm spreads altos. Isso é bem comum ainda? Você consegue... Sim. Ainda tem muito banco que exagera nessa cobrança e você consegue trazer o cliente facilmente ali? Cara, tem assim... hoje a resposta dos bancos grandes ela é mais eficaz, então não é, o atendimento e o custo não é tão alto como já foi no passado, melhorou, mas o custo de entrada para o cliente fechar câmbio no banco grande ele é sempre elevado. Né? Alguns bancos operam melhor do que outros, então você tem algumas figuras que são mais agressivas. O Banco do Brasil, por exemplo, é um pouco mais agressivo no câmbio, atende melhor os clientes. Mas, em linhas gerais, o cliente vai ter ali uma plataforma para se auto-atender, ele vai explicar para o banco qual é a operação dele, o banco vai validar se isso de fato está em conformidade com a documentação ou não, e ele vai ter uma taxa ali no Internet Banking super alta. Talvez se ele, no momento que ele procura o gerente dele do banco, talvez esse cara não tenha tanta especialidade para falar de câmbio, né? Ele demande uma consultoria do banco, que nem sempre é de fácil acesso. Às vezes o cliente ele precisa ligar numa central para falar com um operador, contar toda a história. No segundo momento ele liga, fala com outro operador da mesa de câmbio e tal. Então, assim, além do custo, vez ou outra, ainda ser muito exorbitante, o atendimento também deixa muito a desejar.
o que acaba acontecendo também nos bancos grandes, na maioria deles, é o excesso de burocracia. Então, o Leonardo vendeu um imóvel em Portugal, quer receber essa grana no Brasil pelo motivo XPTO. Né? E aí o Leonardo decidiu receber esse câmbio no banco de relacionamento dele, no banco que você é correntista há 20 anos. E aí essa ordem chega de Portugal para o Brasil, o Leonardo fala, opa, o câmbio tá bom, o Trump está falando um monte de groselha, aí o câmbio subiu, quero fechar esse câmbio, vou lá no banco, ou vou falar com o meu gerente. E aí o banco começa a te pedir uma série de documentações. Pô, eu vendi um imóvel no exterior, me manda o contrato de compra e venda desse imóvel. O Leonardo vai e manda. Não, eu quero o contrato com a tradução juramentada. Aí vai o Leonardo procurar um tradutor juramentado, ver o tempo que isso demanda, ver o custo que isso demanda, o dinheiro está parado lá no banco, a ordem de câmbio está parada lá no banco, e aí isso começa a te gerar tempo perdido, custo... E o câmbio oscilando. Nesse intervalo, perfeito. E aí o Leonardo manda, depois de alguns dias ou talvez semanas, o documento com tradução juramentada para o banco, e o banco identifica ali que naquele contrato tem uma contraparte que pode expor ele a um risco. O cara que você vendeu imóvel lá pode estar exposto a alguma questão sensível. Me manda o passaporte desse cara. Comprador. E aí você já recebeu a grana, o cara já assinou o contrato de compra e venda, você já vendeu o imóvel, e aí você tem que ligar para o cara e tal. E aí, nesse inteirinho, o câmbio segue oscilando. Então, se existe um contrato de compra e venda, né, se o Leonardo é um cliente com excelente histórico, né, se o Leonardo declarou esse imóvel no imposto de renda dele, né, já são fatores que dão um subsídio para você fechar a operação. Pedir um documento com uma tradução juramentada é um excesso de zelo, digamos assim. Né? Isso ainda acontece, por incrível que pareça. Né? Então, o que acaba acontecendo muito no nosso dia a dia? Né? Por algum motivo, a gente consegue contatar o Leonardo, ou alguém indica a Royal Partner Câmbio para o Leonardo e fala, tem uns doidos ali que gostam de resolver esses problemas. Vão resolver sua vida, né? Exato. A gente entra em contato e fala, escuta, me manda a sua documentação da operação que você deseja fechar, a gente valida previamente essa operação com o nosso parceiro, e com a operação validada, eu volto para você. Falo, Leonardo, sua operação de câmbio está aprovada, eu preciso abrir o teu cadastro conosco. Existe a prerrogativa de você transferir a ordem do banco brasileiro para o nosso banco de câmbio. Isso é possível. Você faz ali uma carta, solicita a transferência, anexa o SWIFT da operação e tal, e o banco faz a transferência dessa ordem via SWIFT para o banco que você indicar, desde que seja da sua titularidade, obviamente. E aí a gente fecha essa ordem de câmbio. Né? E encurta o caminho do Leonardo, né? Encurta o caminho da burocracia, aproveita o câmbio se ele estiver favorável e credita os reais no banco que você tiver relacionamento. Pronto, muito mais fácil, né? Então, assim, são problemas que acontecem quando você foge muito do tradicional, do trivial. Isso deve ser muito comum, mesmo porque a gente sabe que o gerente que está ali atendendo, sim, por mais que ele seja muito competente, sim, ele não é especialista em tudo, né? Eu sempre comparo um gerente de banco como se fosse um médico generalista. Então, sim, ele entende um pouco de cada coisa, mas ele não é especialista. Então, para 90% dos seus problemas, ele vai conseguir te ajudar de uma forma muito eficaz. Sim. Mas se você tiver uma coisa mais complexa, mais aprofundada, sim, na questão dos investimentos, na questão do câmbio, ou qualquer que seja a questão que seja mais profunda, sim, você precisa contar com um especialista. Exato. É isso. Eu sempre brinco com os meus clientes, né? Se você tem um problema, uma suspeita de um problema no coração, você não vai no clínico geral. Você vai procurar um cardiologista. Né? E vai pegar um bom, né? Exato, vai pegar um bom de preferência. Então a nossa ideia é ter essa percepção de valor para os nossos clientes. Ser esse cara bom, né? Exato. Assim, a gente tem um histórico bacana, assim, considerável, de operações que estavam perdidas ou desacreditadas no mercado, ou paradas, né? E que a gente conseguiu solucionar de uma maneira legal, segura, para os nossos clientes. Né? Então isso é bacana. E vai criando uma casca, né? Vai criando um selo ali de qualidade, digamos. Deve ter umas histórias boas para contar, né? Tem, cara. Tem bastante coisa legal. tem bastante história. Legal. E aí uma das coisas que você comentou também foi na questão da proteção, né? Agregando serviço aí ao seu cliente, até para o pequeno importador ou exportador, que normalmente
é menos amparado, a gente sabe disso. E quais formas as pessoas, as empresas têm para se proteger da variação cambial, tanto importador como exportador? Porque para um é bom que sobe, para outro é ruim que sobe. Como é que eles fazem para se proteger? Sim. O mercado financeiro dispõe de diversos instrumentos, né? Você domina também boa parte deles aí na XP, né? No escritório que você representa. E eles vêm se democratizando, né? Eles vêm descendo ali de régua, né? Produtos, entre aspas, restritos a grandes corporações e tal, mas eu percebo um movimento no mercado deles ficando mais acessíveis. Existem o NDF, a trava de câmbio. A diferença entre eles, entre os instrumentos de hedge, de proteção contra a variação de câmbio, é que existem instrumentos padronizados no mercado de bolsa, né? Com vencimentos padronizados, então você tem que gerenciar com um pouquinho mais de cautela. Existem operações que você trava na tesouraria do banco, em que o banco é sua contraparte, né? Certo. As duas podem funcionar, as duas podem fazer sentido. É entender a operação do cliente, entender o que ele dispõe de caixa, porque existe um custo para que você tenha essa proteção, similar ao custo de um seguro, né? E entender o melhor modelo. No dia a dia, a gente gosta muito de fazer o câmbio futuro. A gente tem um parceiro, que é o Brasabank, né? Que ele não pede análise de crédito para a gente fazer o câmbio futuro. Então, ele te dá uma tabelinha ali e tal, de prazos e margens necessárias para o cliente compor aquela estratégia. O cliente escolhe o prazo que ele quer, a gente passa a taxa e ele deposita uma margem de segurança, que varia de 10% a 20%, para garantir. O que é o hedge cambial? Né? Você fixar o preço de hoje para uma operação futura. Seja ela uma operação de saída do câmbio para o exterior ou de entrada desse câmbio no Brasil. Serve para o importador, para o exportador ou até para a pessoa física. Então, se o cliente está planejando um investimento robusto para o exterior e tem necessidade de fazer em curto prazo, né, e ele quer se proteger da volatilidade do câmbio, ele também pode utilizar boa parte desses instrumentos. Então, ele é disponível para todo o mercado, né? Então, a gente gosta muito desse produtinho, desse câmbio futuro, desse parceiro. A gente roda bastante com ele. Porque ele é fácil, não demanda análise, é de fácil entendimento para o cliente também, é prático, né? E resolve a vida, né? Então, a gente utiliza bastante. Então, minha dica é para o pequeno e para o médio importador ou exportador, ou até para o investidor, olhe para o câmbio futuro, né? É um instrumento mais fácil para você começar a fazer uma proteção de câmbio, né? E cada vez mais acessível. Então, essa seria a minha dica. E eu gosto muito de brincar com os clientes, né? Porque qual a importância do hedge cambial, né? Que a analogia que eu faço, né? Para o cliente fixar. Nos tempos da hiperinflação, eu era pequenininho, você já era mais, já era moço, já, tô brincando. Nos tempos Nos tempos da hiperinflação, por que as pessoas corriam para o mercado para fazer estoque de comida e de alimento? Quem podia fazer isso, né? Existia uma insegurança sobre o preço futuro, né? Então, as pessoas corriam e estocavam alimento em detrimento do preço deles. O hedge cambial é a mesma coisa. Você recebia o salário, no dia seguinte já não comprava a mesma coisa, né? Exatamente. Então, todo mundo recebia, ia correndo para o mercado, já enchia o carrinho, pagava e eventualmente você via no mercado os funcionários remarcando. Exato, ali, né? Tinha uma corrida, né? Você viu o cara remarcando o preço, você, que corredor que ele tá, né? Dá tempo de pegar ali o que eu quero, ele não vai conseguir remarcar. Então, era insano, realmente, insano. Então, eu comparo essa situação com o cenário do câmbio, né? A gente não tem previsibilidade sobre o câmbio daqui a um dia. Você tem o Boletim Focus, que é uma referência, ok? Mas tem fatores que estão totalmente fora da curva, né? E aí, como você não tem essa previsibilidade, o câmbio futuro ou o hedge cambial vai te trazer isso. Você vai congelar o preço, vai garantir tranquilidade, vai proteger a sua margem e vai seguir a sua vida. É isso, o câmbio é muito instável, né? Qualquer fala de algum presidente, você até comentou, né? Uma Sim. fala do Trump, a gente está tendo alguns conflitos aí, qualquer conflito, qualquer problema acaba refletindo no câmbio, né? Sim, existem casos aí, como o caso da Sadi e Perdigão, né? Que foram afetados, um caso clássico que foi afetado pelo câmbio ou por uma estratégia de hedge cambial não muito bem feita, né? Então é um assunto muito delicado, né? Quando o cliente começa a se expor muito a risco cambial, quando ele não consegue repassar essa variação cambial para o cliente, né, é um sinal de que ele precisa ter uma conversa com um profissional de câmbio
de confiança dele sobre trava, sobre proteção, né? A gente tem uma moeda hoje fraca perante as moedas mais fortes do mundo, né? O mundo está mais volátil do que nunca, né? Por conta de tudo isso que você comentou, enfim, cenário geopolítico, etc. O Brasil vive uma insegurança fiscal hoje, então assim, tem uma série de ingredientes que afetam no câmbio, né? No final do dia, o câmbio é confiança, né? O quanto que a nossa moeda é confiável perante as moedas mais fortes, né? Então, no final do dia é isso. Então, se o mercado entende que há uma insegurança, que não há uma clareza de futuro sobre determinada situação, determinada nação, isso vai diretamente refletir no câmbio, né? Então, é um assunto muito sério, né? Com certeza, algum importador, ele sempre vai ter uma história relacionada ao câmbio. Poxa, dei bem em tal momento, porque o câmbio foi favorável, então eu tive uma margem melhor. Me dei mal em tal momento, porque não estava protegido, deixei para fazer esse câmbio em cima da hora. Assim, sempre se você perguntar para o cliente, você já teve algum problema com o câmbio, devido a uma alta repentina, ou alguma oportunidade devido a uma baixa que te favoreceu, cara, ele vai sempre ter uma história, né, para contar. Só que o ideal é que ele pare de contar essas histórias e tenha segurança, né? Ele precifique isso, ele trabalhe isso, e é viável hoje em dia. Dá para se ter essa conversa, esse planejamento. Até porque eu acho que esse case que você citou, a gente só ficou sabendo porque eram empresas muito grandes. Exato. Tiveram problemas financeiros sérios e também eram muito grandes, por isso que não quebraram, né? Mas sim, eu imagino, você deve saber ainda mais, você que vive isso no dia a dia, né? Que devem ter diversas empresas pequenas que quebram, que tem problema financeiro mais grave, que chega a quebrar mesmo, justamente porque não se protegeu do câmbio. O importador, os exportadores dependem muito disso, né? Sim, sim. Conta um pouquinho mais desse case pra gente. O que aconteceu lá? Como é que foi isso? E como é que os pequenos podem se proteger também, né? Sim. É normal, quando o cliente está começando a importar, ou mesmo que ele já tenha um histórico de importação, não é normal ele ter crédito com o fornecedor. Na China, por exemplo, que é o nosso principal parceiro comercial, né? Então ele tem que cumprir alguns prazos, ele tem que seguir algumas diretrizes que são negociadas ali na fatura comercial, na invoice, enfim. Então, o que acaba acontecendo é que esse importador fica um pouco encurralado. Normalmente ele faz um pagamento antecipado de 30% sobre a carga que ele vai importar. E quando ela está pronta, preparada para o embarque, ele tem que pagar 70% daquela fatura, daquela carga que ele está importando, né? E os prazos podem se apertar. Então, se ele não se programou, né, se ele deixou o câmbio de lado, né, no momento que ele vai liquidar essa invoice, porque ele precisa importar para produzir ou para revender, ele paga 30% e aí o fabricante vai produzir aquele material, vai preparar. Exatamente. Então, entre esses 30% e os 70%, às vezes pode passar umas semanas, dias ou até meses. Exatamente. Depende do produto, se é uma matéria-prima, se é um produto acabado, enfim. Depende do porto de embarque, depende de desembarque, de uma série de questões que a galera do Comex domina super bem. E aí, nesse momento que ele vai liquidar essa invoice, né? Se ele tiver no limite de pagamento para não perder a carga dele, né? Se ela for uma carga comoditizada, o chinês ele consegue repassar essa carga para outro importador, né? Então, existe uma pressão grande, né, para quem está trazendo essa carga. E ali, talvez, se ele não se programou pelo câmbio, ele vai pagar com câmbio em alta, com câmbio a 5,50, 5,55 e tal. E muito provavelmente ele não calculou esse risco antes, né? Então, como o brasileiro tem o hábito de deixar tudo para o último dia, em cima da hora, isso não é diferente para o empresário, né? Então, acaba acontecendo muito isso. O cliente liga, preciso fechar esse câmbio, o câmbio explodiu, e o que eu faço? Você tem que fechar o câmbio, né? Não tem... Agora já foi. Agora já foi. Então, é muito habitual essa cultura nossa de deixar as coisas correrem, né? Enfim, e lá na frente ter uma surpresa negativa. Então, isso é o que é mais recorrente, né? O empresário deixar um pouco de lado esse assunto câmbio. Eu entendo, ele pilota vários pratos, não é fácil, né? Também sou empresário, mas é importante contar com pessoas sérias ali do lado, dedicadas a esse assunto, né? Porque até no momento de contratação do seguro, você tem um momento ideal para contratar, né? Sim. A gente sempre diz, não adianta você comprar guarda-chuva quando está chovendo, o preço é muito maior. É isso. Então você precisa fazer o seguro quando você está no momento bom, né? Exato.
E o cara que deixa também para em cima da hora, se ele ainda nem abriu o cadastro de câmbio dele, já é outro problema, né? Porque você tem uma etapa de onboarding para cadastrar esse cliente, validar a operação dele eventualmente, né? A gente faz isso com muita dinâmica, com muita rapidez, mas pode também ser uma barreira. Então, eu acho que o comércio exterior como todo é muito complexo, né? A gestão dos prazos, dos fretes e tal. O cliente precisa estar muito bem assistido. Se ele não tem uma equipe própria, normalmente ele não tem, que lida com importação e exportação, né? Ele precisa estar cercado de bons profissionais para auxiliar ele, né? E o câmbio está dentro disso. Muito bom. E aí você está falando dessa questão da complexidade, da regulamentação, a burocracia. Então, agora a gente entende um pouco mais por que há essa burocracia toda, justamente por causa do risco de câmbio, né? Questão de lavagem de dinheiro, questão de terrorismo, questão de dinheiro ilícito. Mas como é que é o dia a dia de lidar com isso? Já teve problema com essa regulamentação? Isso acaba impactando em algumas vezes o negócio de vocês? Como é que funciona isso? Os bancos de câmbio no Brasil, em geral, eles são instituições muito sérias, né? Muito sólidas. Existem profissionais muito bons atuando nesses bancos. E a gente lida com players especializados em câmbio. Então, isso traz uma chancela ainda adicional de segurança, né? Então, naturalmente, existem questionamentos de operação. O ideal é que esses questionamentos sejam feitos antes da operação ser feita, mas nem sempre isso acontece. Pode acontecer de você ter feito uma operação há 4 meses atrás e o banqueiro do exterior venha questionar alguma coisa. Né? Normalmente, a operação de câmbio ela passa por 4 bancos. 4 bancos? Sim. O Banco Brasileiro. O Banco Brasileiro tem um cadastro, tem uma conta num banco internacional. Normalmente é um banco americano, mas pode ser europeu, enfim, árabe. Essa operação passa por esse banco intermediário. Ela vai passar num banco intermediário do beneficiário no exterior até chegar no banco final. Então, no caminho do dinheiro, existem 4 bancos ali enxergando a operação. E pode ser que no futuro um desses bancos levante a mão e fale: opa, aquela operação ali que você fez, daquela importação para a Índia, aquela matéria-prima, saiu uma mídia negativa aqui sobre esse cliente, né? Ele está exposto a alguma coisa, quero entender melhor ela, me manda a documentação, quem é o importador aí no Brasil. Então, assim, o nosso contato diário é mais, digamos, interbancário. Os questionamentos que vêm dos bancos para nós em determinadas operações, né? Graças a Deus são poucas, são casos pontuais. Mas também existe um mercado super regulado, né? Fiscalizado pelo Banco Central. Então, qualquer operação suspeita ou qualquer indício de lavagem de dinheiro ou de crime, financiamento ao terrorismo, deve ser reportado pelo COAF, né? Que é o órgão de inteligência do Banco Central, enfim, que vai olhar para essas operações. É papel do correspondente também ter essa leitura, né? Enxergar esses riscos aqui na ponta. Uma coisa que é muito dita no mercado de câmbio, né, é que o comercial ele é a primeira linha de defesa da instituição. Né? Hoje, se um cliente meu é reportado para o COAF, em algumas instituições, o meu nome também sobe junto. Porque você é o que tem o contato mais próximo do cliente. Exato, né? Eu sou o originador do negócio. Né? Então, o meu, falando português claro, também fica na reta. Né? Sim. Então, é meu nome que está ali, é o nome do nosso escritório, enfim. Então, é muita responsabilidade. Então, existe uma regulação intensa, né? A gente vê muito a figura do over-compliance nas instituições, então o Banco Central tem a sua cartilha, mas você vê a aplicação no dia dos bancos, é uma aplicação excedente. Mais rígida do que o Banco Central exige. Porque as multas são severas, as auditorias são constantes, então... Eu vejo muita gente boa, assim, sabe? Trabalhando nas áreas de controladoria, de compliance, sabe? De PLD dos bancos. Tem uma galera aí muito bacana, muito capacitada. Então, assim... O PLD é prevenção à lavagem de dinheiro. Exatamente. Então é isso, assim. É um mercado que tudo está sendo visto, tudo está sendo enxergado, né? Tudo está sendo validado o tempo todo. É um desafio, porque é caro fazer isso para as instituições. Tecnologia também é um investimento alto, né? E a concorrência também, cada vez mais ela é forte, né? Então, assim, é um mercado que é muito dinâmico, né? Mas que a gente gosta, né? E tem muita gente bacana e fazendo um trabalho legal. Você comentou aí da questão tecnológica, né? Então,
tudo isso é muito caro porque exige ali um trabalho humano, uma burocracia, um acompanhamento próximo. Sim. Mas eu imagino que nos últimos anos aí deve ter tido uma evolução tecnológica muito grande. Sim, né? Com certeza. Eu lembro que há 7 anos eu trabalhava numa outra instituição que era tudo no papel, era tudo manual. Sim. Isso foi uma das coisas que me atraiu muito na XP, quando eu vi que XP tudo informatizado, aplicativo, tudo funcionava, uma coisa que me chamou muita atenção. E isso foi nos últimos anos, né? Aplicativo, digitalização, um monte de fintech, um monte de coisa acontecendo. No mercado de câmbio, como é que está sendo esse desenvolvimento tecnológico? Sim. O Banco Central impulsiona muito isso, né? Então você tem a figura das instituições de pagamento que podem fechar câmbio, que podem obter licença de câmbio, que é uma novidade. Você vai ter agora, provavelmente nesse semestre, a regulamentação sobre os criptoativos lastreados em dólar, que são as stablecoins, que vai sacudir bastante o mercado. O Banco Central incentiva a concorrência, incentiva o uso de tecnologia, então ele realmente tem um papel importante. Você tem figuras internacionais que já estão estabelecidas no Brasil, como a Wise, que é a antiga TransferWise, que simplificou muito as operações de câmbio em massa, né? Que é chamada os mass payments ou remittance, são as operações pessoais. O foco deles é pessoa física, né? Exato, mas sim, fazem um volume absurdo. Né? Então, trouxe tecnologia, trouxe uma ruptura para o mercado. Né? No câmbio turismo, você tem a figura, por exemplo, do Melhor Câmbio, que é um aplicativo que consolida as melhores cotações de câmbio para você viajar. Sim. E tudo isso só é possível com tecnologia. Né? Então, eu vejo alguns players um pouco mais engessados, por conta dos riscos que são envolvidos, caminham num passo mais lento. Outros players tomando mais risco, tomando mais tecnologia. Né? Então, cada um tem uma estratégia. Né? Outros players firmando parcerias estratégicas com players que já estão mais avançados em tecnologia. Né? Você tem o caso de uma corretora que é a BIT, que é vinculada hoje à XP, então ela utiliza todo o back-office da XP para algumas operações, todo o arcabouço que já existe lá, enfim. Então, cada um vai para uma estratégia, mas o fato é que a ideia do câmbio é que ele seja cada vez mais instantâneo. Né? Mesmo com toda essa regulação, com todos esses riscos, esse é o grande desafio. Né? Como é que você transforma um pagamento internacional que está rodeado de uma série de riscos, atendendo todas as exigências do regulador, né, de uma forma instantânea, né? Que a ideia do câmbio é que você não sinta ele, que você... Sim. Seja como um Pix, seja como uma TED, né? Paguei e resolveu. Exato. A gente já caminhou muito nesse sentido, mas ainda falta muitos avanços e muitas implementações para a gente chegar lá. A regulação de câmbio no Brasil foi modificada há 3 anos atrás, com a introdução do novo marco cambial, trouxe alguns avanços, né? Simplificou algumas operações, mas ainda tem muito a ser feito. E o próprio marco cambial também é uma agenda progressiva, né? Existem algumas coisas que vão ser implementadas. Mas é isso, é um desafio constante. Bom, você já sabe minha próxima pergunta, né? Diga. Você falou aí de tecnologia, de desenvolvimento, você falou de stablecoins, né? Sim. Então, tem muita gente utilizando essa tecnologia nova. O que são as stablecoins? E tem muita gente utilizando. Como é que funciona? Como é que as empresas podem se beneficiar disso? O que a Royal Partners tem feito em relação a isso? Legal. Excelente pergunta. As stablecoins, na tradução literal, referem-se a ativos estáveis, né? Que, por sua vez, eles são pareados ou lastreados a moedas fiduciárias, que é a moeda que a gente utiliza no nosso dia a dia, o real, o dólar, enfim. Então, como exemplo, um USDT equivale a $1. A grosso modo é isso. Né? E ele tem um lastro... O USDT é o nome da moeda. É o nome de uma moeda, de um stablecoin. Existem outras também. Existem stablecoins lastreadas ao euro, ao real, enfim. E essas são as stablecoins. Então, são instrumentos que se assemelham muito ao câmbio, né? Que podem ser utilizados com a finalidade de câmbio. Como começou isso, né? A primeira criptomoeda do mundo provavelmente é o Bitcoin, né? Só que ele tem uma volatilidade imensa, até hoje. Então, se a gente fosse fazer uma transação de compra e venda de algum ativo e que você me pagasse com Bitcoin, eu teria um problema. Leonardo, vou te vender esse carro aqui por R$70 mil. Luiz, vou te pagar em Bitcoin. Né? Do tempo da gente fechar a transação, você fazer o pagamento, a moeda pode ter variado bastante. Ter uma variação para cima ou para baixo absurda, assim, bizarra. Então, a figura do Bitcoin
foi perdendo força no âmbito do comércio, né? Da utilização como meio de pagamento. E aí, dessa dor que nasceu a figura do stablecoin. Então, vamos supor que eu te vendo o carro e você queira me pagar em dólar. E é uma moeda forte. Eu posso ter interesse em te vender o carro e receber nessa moeda, né? Você pode falar para mim, Luiz, eu vou te pagar em USDT, em dólar tether, que é a tradução desse ticker, né? Eu posso falar, ok, então eu sei mais ou menos que o dólar está 5,50, se eu converter para real eu vou ter X mil reais, é uma moeda segura, é uma moeda forte. Então isso resolveu o problema da usabilidade do criptoativo para transações comerciais. Então daí que nasceram as stablecoins, né? E aí agora vamos voltar para o câmbio, né? Desde do início dessa criptomoeda lastreada a moedas fiduciárias, elas foram utilizadas como uma finalidade de câmbio. Só que você tem a figura da evasão de divisas, né? Então o Banco Central entende que a utilização dessas moedas de uma forma não clara pode acarretar numa citação para evasão de divisas, né? Até por essa razão, o Banco Central está trabalhando numa agenda em conjunto com a Receita Federal para normatizar esse mercado. Então, porque pelo que eu entendo, não sei se eu estou certo nesse sentido, num câmbio normal, o Banco Central ele consegue acompanhar, ele consegue rastrear aquela operação do começo ao fim, né? Da saída até a saída do dinheiro aqui do país. Perfeito. Agora, no caso de uma stablecoin, a partir do momento que eu converti para uma USDT, por exemplo, o Banco Central já não tem mais controle, já não enxerga mais esse dinheiro, é isso? Perfeito. Ele não enxerga, não tem controle, não entra na balança de pagamentos, enfim, tem uma série de riscos ali e falta de observância sobre essa operação, né? Que dá margem para uma série de coisas aí que a gente vê no dia a dia aí, de ações da Polícia Federal e etc. Então, o Banco Central está de olho nisso, esse mercado vai ser normatizado, vai existir uma figura que é a PSAV, que é a Provedora de Ativos Virtuais, que vai ser uma instituição plugada no Banco Central, que vai poder distribuir o SDT e vai poder tratar ele como um câmbio, efetivamente. Então, vai haver um registro dessa transação como uma operação de câmbio e você não vai estar exposto a nenhum entendimento de evasão de divisas ou de algum crime precedente. Existem alguns players que já se anteciparam, que já validaram algumas estruturas, né, que já têm algumas opiniões legais sobre estruturas que envolvem o câmbio, o SDT ou o stablecoin para uso câmbio. Então já existem alguns players que estão no mercado, que estão atuando fortemente, né? A gente, inclusive, é parceiro desses players. E a gente se ampara no entendimento legal que esses caras têm para essa operação, né? Então, quais são os objetivos básicos ali que o cliente deve ter, os princípios básicos que o cliente deve ter para pensar em fazer uma operação com criptoativo, né? Fazer o registro dessa operação, existe uma normativa especializada para isso. Se ele está pagando uma importação com stablecoin, na declaração de importação ele informar que o pagamento foi feito com o ativo virtual. Então existe uma série de orientações que o cliente precisa obter e seguir para que ele não tenha nenhum tipo de... para que ele deixe a operação transparente aos olhos dos reguladores. Qual que é a vantagem? Por que eu vou fazer uma operação com criptoativo e não no modelo tradicional? É muito mais rápido você fazer operação com criptoativo, a liquidação é instantânea. Existem alguns parceiros que convertem no exterior de stablecoin para moeda local, também de uma forma muito rápida. Lembra que eu falei que o SWIFT, o sistema tradicional, passa por 4 bancos? Sim. Isso demanda tempo. Claro. Se um desses bancos, a jurisdição estiver no feriado nacional, a ordem não vai seguir. Ela vai seguir no dia posterior. Com a stablecoin, com o criptoativo, não tem, é 24 por 7. Horas. Então é muito mais rápido. No momento, o criptoativo não é tratado como uma divisa. Então não há incidência de IOF para algumas operações feitas com criptoativo. Então essa é uma vantagem fiscal também que o cliente olha, né? Vamos ver lá na frente como isso vai se dar. Então essas são algumas diferenças e por que esse assunto é tão falado, né? Alguns players estão aguardando o posicionamento do Banco Central para se posicionar e para atuar no mercado. Outros estão tomando um pouco mais de risco e já largaram na frente, né? E aí o que é importante é colocar as informações para o cliente, para ele validar com a contabilidade dele,
com o jurídico dele, né? Para seguir o melhor caminho. E é basicamente isso. Bom, e operações sem IOF, a gente já entendeu por que o Banco Central quer regulamentar então, né? Porque como é que alguém está fazendo câmbio sem eu pegar a minha parte aqui? Mas aí é assunto para um outro episódio. Exato. Você liga lá para o Real Partner, tem uma conversa pessoal com o Luiz que ele vai te contar pessoalmente como é que funciona esse negócio todo. Bom, Luiz, já caminhando aqui para o nosso final, eu queria que você falasse um pouco mais aí da Royal Partner, deixe os seus contatos, as redes sociais, quem quiser falar com você, como é que faz, onde te procura. Legal. Fala um pouco mais pra gente aí. Perfeito. Bom, o nosso site é royalpartnercambio.com.br. A gente vai colocar aqui embaixo também, tudo bem. As redes sociais, @royalpartnercambio. Pelo site vocês conseguem entrar em contato com a gente, acessar o nosso WhatsApp, mandar uma mensagem para que a gente possa interagir. A gente está à disposição para atender clientes que estão machucados em câmbio, né? Que não estão sendo bem atendidos ou sentem que poderiam ser atendidos de uma forma melhor. Então é isso, né? A gente olha para operações complexas, para operações que estão travadas, mas a gente olha para a otimização como um todo, né? Então, normalmente há espaço para melhorar prazo, para melhorar estratégia, para melhorar custo. E a gente quer olhar para esse cliente, quer entender. A gente não está preocupado em ganhar a operação, a gente está preocupado em ganhar o cliente. Então, se a gente tiver que declinar uma operação ou não seguir, para que no futuro a gente atenda melhor esse cliente, com mais tranquilidade, não tem problema algum, né? Nosso compromisso é de longo prazo. Muito bom. Então, a gente busca isso. Relações longevas, com clientes que têm dores ali para serem sanadas e que a gente possa gerar valor, né? Muito bom. Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Eu aprendi muito, com certeza a audiência também aprendeu bastante. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço, cara. Tamo junto. Esse episódio é um oferecimento CXBR Capital, um hub de soluções financeiras muito além dos produtos convencionais. O NK Wealth, assessoria patrimonial e financeira sob medida. Networkers, o ambiente para negócios com leveza e impacto. Eles promovem eventos fantásticos de networking. The Black Tie, seu espaço exclusivo para conexões de alto nível. E Royal Partner Câmbio, eles transformam o seu câmbio em segurança para os seus negócios.